5 anos após uma guerra nuclear que fez o mundo entrar em um estado apocalíptico, Kira Ishigami, um homem de 24 anos que, devido ao seu passado traumatizante, parou de sorrir e acreditar na ética e na justiça da humanidade, agora vaga sozinho por diversos impérios. E aí, entre parênteses aqui, restos de cidades que residem sobreviventes liderados pelo mais forte. Ok. Em busca de persuadir outras pessoas a esquecerem os valores morais e os sentimentos para tomarem decisões importantes, para terem mais chances de sobreviverem e assim não terem medo de matar pela necessidade. Enquanto caça aqueles que matam apenas pelo prazer, por enxergar isso como um desequilíbrio fatal da natureza, ao longo da sua jornada ele irá reencontrar amigos de seu passado e novas pessoas que irão lhe dar experiências marcantes e lentamente reviver seus bons sentimentos, tendo que confrontar outros ideais e proteger seus preciosos companheiros a todo custo, mesmo que no fim o único prejudicado de todas essas ações e acabe sozinho, no fim seja ele. Falando no fim, ok, beleza. Nesse mundo, batalhas mortais e confrontos idealistas decidirão o futuro da humanidade devido aos reflexos que são habilidades individuais geradas pela radiação que violam as leis do universo e se refletem na identidade daqueles que se aceitaram por completo em suas qualidades e defeitos ideais, manifestadas através de um objeto catalisador que se adequa às características do usuário, seja um item comum do cotidiano ou até algum tipo de arma. O que eu achei interessante esse lance de só serem concedidos com esses poderes aquelas pessoas que meio que se aceitaram, o que me leva a crer que o protagonista, por exemplo, por ele não se aceitar ali, ou algo do tipo, né, ele ter abdicado da ética e de coisas do tipo por uma questão de trauma e não por uma questão vamos dizer, de uma filosofia própria, de uma filosofia pessoal, de uma aceitação, né, de um autoconhecimento, eu digo que o personagem ele passou por a situação não de uma forma de autoconhecimento, que seria o ideal aqui o ideal não, né? O necessário para poder liberar esses poderes, os reflexos, mas sim por uma questão realmente de um trauma. Foi uma questão que ele não escolheu, digamos assim. Ele não escolheu ter essa vida. Ele vai aprendendo. E aí talvez só realmente quando ele tiver que lutar pelos seus companheiros, ou seja, tiver recuperado plenamente a fé numa justiça, ou pelo menos numa ética própria, pessoal, porque uma coisa é você ser ético, você tentar ser justo o máximo possível, mesmo tendo defeitos, mesmo muitas vezes sabendo que você vai acabar falhando nisso por ser falho, né, por ser humano e ser falho. Outra coisa é você acreditar que todo mundo é assim, que é aquele negócio de fé na humanidade. Você não precisa ter necessariamente fé na humanidade para ter fé em algumas pessoas. Você não necessariamente precisa acreditar que a justiça é universal para você ser justo, né? É uma discussão bem complicada. E até muito polêmica. Eu ia até entrar mais a fundo nesse assunto polêmico, mas eu vou deixar quieto aqui porque acho que não vai agregar muito pro vídeo entrar em algo assim. Mas é uma discussão muito, muito interessante para se ter dentro da história, que é como que o personagem vai recuperando os sentimentos, né, e a justiça e a ética e a moral dele mesmo, sem necessariamente precisar colocar isso de forma generalizada para todo mundo. Quer dizer, o personagem ele não precisa, vamos dizer assim, deixar de matar, por exemplo, alguém que ele considera que merece morrer, alguém que fez algo muito grave e que não está disposto a mudar, que não está disposto a refletir, repensar suas próprias ações, para que ele volte a ter esse sentimento de justiça, de piedade, de ética, de moral, etc. Todas essas coisas aí que supostamente comporiam o que seria uma boa pessoa. É claro que existe toda uma discussão a respeito de pena de morte, por exemplo. São vários assuntos polêmicos girando em torno dessa história aqui. E aí é interessante, porque por mais difícil que seja você abordar esses assuntos, mas dentro de uma história você tem como abordar eles de forma lúdica, né? Ou seja, de uma forma ali que vai estar encaixada, inserida dentro de um contexto ali da história, de modo que você não precisa abordar esses assuntos tal qual seriam abordados na nossa realidade, né? É diferente você abordar
um assunto polêmico numa história e num programa de jornal, por exemplo. No programa de jornal ele está falando diretamente da nossa realidade, da nossa vida, do nosso contexto, e aí é muito mais complicado, às vezes, até das pessoas entenderem. Já quando você coloca esses assuntos dentro de uma história, talvez por estar vivenciando aquela história ali como se estivesse dentro dela, claro, quando uma história é bem feita e consegue fazer o leitor imergir dentro da história e sentir dentro dela de verdade, esses assuntos polêmicos, eles podem trazer certas reflexões para pessoas que talvez não concordariam com aquela polêmica. Se o assunto é polêmico é porque tem pessoas que discordam veementemente entre as posições daquele assunto. E aí talvez, ao abordar um assunto desse dentro de uma história de maneira natural no acontecimento da trama, mesmo uma pessoa que discorda veementemente daquele assunto em questão, ou de uma das vertentes daquele assunto em questão, pode acabar observando pontos ali, contra-argumentos, e até de repente mudando de ideia, né? No máximo ali mudando de ideia, mas às vezes só questionando um pouco mais a sua própria crença, a sua própria opinião, etc. Acho que isso dá pra fazer nessa história com muita força e de um jeito bem, bem interessante. Só que o grande aviso aqui, o grande alerta é que é muito difícil fazer isso de uma maneira que seja natural e que seja convincente, digamos assim. Então, um personagem que ele perdeu a fé, né, na justiça, na ética, etc., ele mudar isso é algo que tem que ser muito bem trabalhado gradativamente, com poucas ações e atitudes, e ele sempre talvez estar relutante em relação a isso. Geralmente, quando a gente tem alguma opinião muito forte sobre algum determinado assunto, a gente não muda de ideia assim do nada, a gente não muda de ideia de repente, de opinião de repente. Geralmente, algumas coisas vão acontecendo que faz a gente questionar aquele nosso modo de ver as coisas, porém a gente continua firme geralmente, né? Então essa firmeza ela geralmente vai sendo trincada, né? Abalada. Primeiro aparece uma trinca, essa trinca vira uma rachadura, a rachadura vai crescendo, crescendo, crescendo até que ela estilhaça aquela nossa ideia, e aí sim a gente muda de opinião, principalmente quando a gente tem opiniões muito, muito fortes e muito, muito enraizadas em quem a gente é, que é o caso aqui do nosso protagonista, o Kira Ishigami.